Amém. Muito bem, nós vamos fazer a leitura em Apocalipse 3, verso 21. Apocalipse 3, 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Grande Criador, te rendemos graça e louvor, porque Tu és o único digno. Não havia ninguém digno de tomar o livro e de desatar os seus 7 selos. O único digno foi o Cordeiro. O Senhor se manifestou e tomou o livro, e o abriu, e entregou ao seu anjo, responsável para este fim. Ajuda-nos agora a entender melhor sua posição na hora em que vivemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar. Do trono do Pai para o seu trono. Bem, nós já temos aprendido que o trono está no coração, o coração é um trono. A maioria das vezes se pensa numa cadeira, numa poltrona, num pai velho, desgastado como nós. Mas é tudo diferente. É um pai espírito. É um trono, quando ele opera na terra, é um trono carne, é um coração. E ele nunca assentou no seu trono, Jesus. Nunca assentou em seu próprio trono. Nós temos as promessas da Bíblia. Isto só poderia acontecer no final, porque ele estava sentado num trono de misericórdia, no trono de graça. Mas a promessa é que ele assentaria no seu trono. Seria como você tem uma promessa para casar e nunca casa. Promessa de um trono e nunca tem o trono. Então, quando você realiza o casamento, aquilo cumpriu uma promessa, um desejo, aquilo que estava em você. Tem aqueles que não têm desejo de casar, no natural, não tem nada a ver com o espiritual. Mas
Tem muitos que não querem. Como Paulo diz, eu queria que todo homem fosse como eu. Conseguisse viver sem mulher. Ele diz, eu queria livrar vocês do sofrimento, da opressão. Mas vocês não querem. Vocês querem casar. Então, para que não se abrase, fica de braço em braço, de boca em boca, case-se. Foi o conselho que deu Paulo. Então, eu quero ler alguns parágrafos conhecidos de vocês, mas já com este pensamento. A gente nunca leu na Bíblia que Jesus já estava no seu trono. Ele só está no seu trono no final da era de Laodiceia. Quando termina todo o sacrifício, toda oração que ele tinha que fazer, toda intercessão que ele tinha que pedir por nós, terminaria na 7ª era da igreja. E quando isso terminasse, então ele poderia reclamar o seu trono. Por isso, nós encontramos aqui, na última era, Laodiceia, capítulo 3, verso 21 de Apocalipse, ele dizendo, ao que vencer. Mas já teve vencedores de todas as eras, mas em nenhuma era o indivíduo podia vencer e assentar com ele, porque ele era o único que podia vencer e assentou com o Pai. Mas não tinha ninguém que podia vencer na primeira era e assentar com ele, porque não era a posição de trono, era início de formação de corpo de Cristo, igreja, tempo de Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, isso vem formando. Então, nenhum vencedor assentou com ele. Na última era, ou você crê que isso cumpriu, ou você não crê na Bíblia. Que é na última era é que ele vem dizendo, ao que vencer. Isso sempre é ao indivíduo. Não é uma palavra geral. Aos que vencerem. Não. Ao que vencer. Dar-lhe-ei a sentar-se comigo. Agora, quantos assentaram com o Pai? Quantos assentam com o Filho? Quantos foram beneficiados quando Cristo assentou no trono do Pai? Todos nós. Quantos serão beneficiados e são beneficiados quando assenta com Jesus no seu trono? Todos os que creem que este venceu. Se Jesus não tivesse vencido, ele não poderia sentar. Ele venceu na terra, ele foi morto, foi sepultado, e a prova que ele venceu é que ele ressuscitou. Você não tem prova que nenhum venceu, porque nenhum ressuscitou para sentar no trono do Pai. Se você pensa em Moisés, isto é um ato que ele passou no Velho Testamento. Mas estamos aqui no tempo da graça, quando Deus estende a sua tenda sobre a terra, para que as pessoas possam vê-lo vencer. Jesus foi que venceu a morte. Tudo que você pensar, ele venceu. Ninguém nunca venceu a morte. Ele venceu a morte.
podia ele assentar no trono do Pai, porque ele venceu. Se não é um vencedor, não podia sentar. Então você fala em Moisés, você fala em Josué, você fala em Elias, fala nos profetas todos, tem tantos, mas eles não puderam assentar no trono, porque o privilégio de assentar no trono é de um, certo? Era um que ia sentar no trono, era o vencedor. E foi por isso que Deus teve que se fazer carne, porque nenhum ser humano, nascido de mulher, conseguiu vencer. Nenhum. Só Jesus foi quem venceu. Todos eles viveram debaixo da lei e não venceram. Eles venceram no seu dia, venceram reinos, mesmo que eles foram cortados pelo meio, cerrados pelo meio, traspassados no fio de espada, mas eles não eram aquele que tinha vencido e dado o seu sangue em propiciação, em oferta, para apagar nossos pecados. Todos venceram, mas todos tiveram sangue que vieram pelo sexo. Por isso Deus teve que vir numa linha sobrenatural. A linha que nasceu Jesus é sobrenatural. Jesus não veio do sentimento de José, do sentimento de Maria. Jesus não nasceu pelo prazer sexual de José e Maria. Jesus nasceu por obra do Espírito Santo. É o único diferente, é o único que venceu, o único que pôde ressuscitar, subir, as portas se abriram, o salmista já tinha cantado para as portas se abrirem, e isso levou muitos anos para as portas abrirem. Muitos morreram, mas nenhum podia chegar ali e as portas abrirem. Mas quando Jesus morreu e ressuscitou, as portas dos céus se abriram. E uma voz de fora e uma voz de dentro da porta. Os de fora gritando: abre-nos, abre a porta, levantai-vos, ó porta, a vossa cabeça. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E nenhum profeta anterior se ouviu falar isso. Nenhum profeta, depois de Davi, se ouviu falar isso. Davi ungido pôde deixar este salmo para nós, já dizendo que ia acontecer, que alguém estaria subindo com uma comitiva de ressurretos. Isso é o que o irmão Brana prega na mensagem, o rapto. E a voz de fora clamava: levantai-vos, ó portais eternos. Mas a voz de dentro perguntava: mas quem é o Rei da Glória? Como a dizer: vamos ver se ele sabe. Vamos ver se eles são originais, se eles não são piratas. É isso que é importante. Eles queriam saber. Se mandaram abrir as portas, diz: mas quem é o vencedor? Aí, esta voz de fora, que era a comitiva de Jesus Cristo, disse: é o Senhor poderoso na batalha. Aí as portas se abriram. Não são os senhores poderosos. O Senhor é um vencedor. Mas tinha uma comitiva do Velho Testamento que o seguia. Eu sei que o povo não vai entender nesse tempo, mas haverá um clamor no final.
e nós subiremos no arrebatamento. Mas haverá uma voz também clamando para as portas se abrirem. E eles quererão saber, mas quem é o vencedor? Outra vez, é o Senhor. Ali foi o Senhor em Jesus. Aqui é o Senhor em Brana. É difícil para a pessoa não eleita ver essas coisas. Porque se houve um vencedor para se instalar no Novo Testamento, se há um vencedor quando termina o Novo Testamento, quando terminou o sangue de bodes de touros, houve um vencedor. Quando terminou o sangue de Jesus Cristo, há um vencedor. Você só tem que ver que o Senhor é o mesmo. O que muda é o morfe, é o corpo. É onde o trono de Deus está. É isso que muda. É a única coisa que muda, é isso, mas é o mesmo Deus. Por isso, se as portas abriram para os do Velho Testamento entrarem, as portas se abrirão para os do Novo Testamento entrarem. Se houve um vencedor que cumpriu a lei e pôde ressuscitar e subir, há um vencedor que cumpriu o período da graça, que revelou as coisas que estavam em mistérios durante todos esses milênios, para poder nos dar uma fé de trasladação, uma fé de rápido. Amém? Então é bom guardar isso. Jesus nunca esteve no seu trono. Ele está agora. Certo? Ele está agora. No trono do Pai, ninguém nunca esteve no trono do Pai. Jesus venceu e assentou com o Pai. Isso mostra para cada um de nós a unidade de Deus com o seu trono. A unidade do Pai com o trono Jesus. A unidade do Pai com o trono Brana. Entende? É a unidade, você não vê 2, 3, você vê a unidade. Quando Jesus assentou com o seu Pai no seu trono, o que formou? Você não via 2. Aí tem os dualistas, que fala contra a unidade. Aí existem os da unicidade, que acham que tudo é Jesus. Mas deveria entender, Jesus é o corpo. O Pai não é o corpo, o Pai é espírito. Jesus é o trono. É o trono onde o Pai estava. Assentou com o Pai no seu trono, formando a única pessoa da divindade. Quando veio no tempo do irmão Brana, a verdadeira deidade veio à cena novamente. Porque a mensagem, mesmo que o irmão Brana, antes da terceira etapa, já cria na unidade, pregava um só Deus, o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, mostrando como a Bíblia diz: quem me vê a mim, vê o Pai. Porque o Pai é Espírito, se você quer ver. Se você quer ver o trono, olhe Jesus. Se você quer ver o vencedor da sétima era, olhe em Brana. Agora, Deus teve que fazer um corpo para si e morrer naquele corpo, sangrar naquele corpo, para poder nos salvar. Quando vem no corpo de Brana, que Deus venceu naquele corpo. Irmãos,
Satanás precisa de um corpo para vencer ou para ser derrotado. Deus precisa de um corpo para vencer ou para ser derrotado. Tem gente que diz, Deus venceu em mim, aí você viu o que foi que ele venceu. Enquanto nós estivermos caindo em adultério, mentindo, errando, Deus não está vencendo em nós. Deus só está vencendo em nós quando nós deixamos Ele nos controlar. Aí Ele muda a nossa maneira de pensar, de agir. Você pode ver, quando você rejeita uma coisa, não é você rejeitando, é Deus. É Deus dentro rejeitando aquilo. Quando você vence aquela coisa, não é você, é Deus dentro vencendo. Ele é o vencedor. Sempre o vencedor é um. Para os homens verem, ele é materializado, personificado. Deus, Espírito, não é visto, personificado em Jesus. Deus não é visto, é Espírito, personificado no sétimo anjo. Aí você pode ver. Quem me vê a mim, vê o Pai. Não era Brana fazendo as obras, era o Pai que estava em Brana. Não era Jesus fazendo as obras, era o Pai que estava em Jesus. Entende? Então, isto não mostra dois, nem três. Isto mostra um. Sem esse corpo que se apresenta, que se revela, que se manifesta, você não pode ver as proezas do Pai. Mas se tem um corpo, você vê então Deus operando através daquele corpo. Amém? O que nós vemos no irmão Brana? Quer aparecer outro homem para fazer o que o irmão Brana fez? Não haverá mais. Quer aparecer um homem para fazer o que Jesus fez? Não haverá mais. Por quê? Já passou o tempo. Deus estava esperando um homem para fazer o que Jesus fez e mais do que Jesus fez. Isso é Bíblia, isso é São João 14, 12. Aquele, não são aqueles, não é aqueles que seguiram Brana, não. É aquele que crer em mim, fará, não farão. A Escritura tem que ser lida do jeito que ela é. Entende? Quando você diz, eu e o Pai somos um, tem que ser assim, tem que ser um. Aí você tem que ver como eles podem ser um. Bom, mas o marido e a mulher são um. Não, ele diz que quando você vê o filho, você vê o Pai. Mas quando você vê a minha mulher, você não me vê. Você vê minha mulher, aí você tem que me ver à parte. Porque somos duas pessoas. Somos um, porque é para viver combinando. Nós temos que nos acertar. Pai e filho não. Pai e filho são de verdade. Marido e mulher são um, mas tem que concordar. 1 João 5, 7, você vai ver. Tem que concordar. Água, sangue e espírito concordam num. Mas Pai, Palavra e Espírito Santo são um. Então há diferença, as pessoas precisam ver esta diferença. Por isso eles não podem crer na deidade, que é a unidade. A deidade é unidade de Deus. Unidade é um espírito num corpo. Isso é uma unidade. Eu e minha mulher somos duas pessoas. Deus não pode ser assim o Pai e o Filho. Porque ele diz, quem me vê a mim, vê o Pai. Então, você tem que ver o Pai e Espírito num corpo formado. Um corpo que você pode ver, tocar, sentir. Assim você vê o trono. Eu estou falando isso para você chegar ao ponto de ver o trono como é. Você assentado com o vencedor. O vencedor assentou no trono. E eu estou assentado com o vencedor.
certo? Você está assentado com o vencedor. Não foi você que venceu, teve o vencedor. Ao que vencer. Não é um monte de gente num trono. Não. É uma pessoa revelando o trono. É uma pessoa personificando o trono. Porque você não pode ver o trono. Mas tem aquela pessoa onde o Pai entronizou. Jesus, o Pai entronizou. Brana, o Pai entronizou. Então você tem que ver aquele, ao que vencer. Muito bem, isso a gente vai longe, mas é bom para que você possa olhar para o trono, como o profeta pregou. Ele diz, o trono de Deus é o coração. Mas sempre foi o coração. Sempre foi o coração. Agora, esse coração é o trono onde o Espírito mora. Primeiro tem que ter um vencedor. Por isso, o vencedor da era é o mensageiro da era. Cada um foi o vencedor da sua era, mas nenhum vencedor da primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta era, nenhum vencedor deu o poder de assentar no trono. Mas na sétima era, Apocalipse 3, 21, ao que vencer, assentar-se-á comigo no meu trono. Ele mostra tão claro para que tenhamos a revelação do trono, apontando uma pessoa, e você ver Deus naquele trono, você via, Jesus é o trono, você via Deus. Brana foi o trono de Deus nesses dias finais, no entardecer. Nenhum outro homem o foi. Jesus foi o trono de Deus no amanhecer. Nenhum outro homem o foi. Agora, todos que quisessem ser recompensados estariam com Jesus, como Jesus assentou no trono do Pai, você estaria com Jesus. Como o sétimo anjo assentou-se no trono do Pai, nesses últimos dias, poderia usar o trono do Filho, porque agora é o Filho é que tem o seu trono nesse dia, mas ele voltou ao Pai, aquele Filho que você via aqui na terra, ele voltou ao Pai, isso ele voltou em forma de Espírito, para que ele pudesse retornar outra vez em um trono, em um coração, chamado Brana. As pessoas dizem, vocês dão demais para um homem, mas eles diziam também que eles davam demais para Jesus, que Jesus era um homem. Eles não criam em Jesus porque Jesus era um homem. Eles não creem em Brana porque Brana era um homem. Então eles não creem em Deus porque Deus é homem. Deus só não é mulher. Deus não é mulher. Deus é homem. E Deus é um homem. Um homem no amanhecer, Jesus Cristo. O homem no entardecer. Por isso Jesus diz, eu sou o primeiro e o último. No amanhecer estava representado num homem. No entardecer, aquelas obras que foram feitas por Jesus, foram feitas por William Brana, pelo sétimo anjo, e mais ainda, é assim diz o Senhor. São coisas que a gente não tem medo de falar. É assim diz o Senhor, não é assim diz Osmar. É assim diz o Senhor é Bíblia. O Senhor é São João 14, 12. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará, porque vou para o Pai. Ele já estava dizendo, olha, vai ter um que vai fazer obras maior do que as que eu estou fazendo, porque eu não vou poder voltar aqui e fazer mais. Tem um que vai fazer, porque eu já fiz essa minha parte, o outro vai fazer. Só que as pessoas nunca perceberam. É a mesma coisa de não perceber que Deus fez o trabalho, trouxe a revelação e deu ao sétimo anjo, mas todos os demais
da América do Norte tinham que estar com o sétimo anjo se quisesse ter aquela revelação. Certo? Se quisesse ter. Eles não puderam estar com o sétimo anjo. Eles ficaram na primeira e segunda etapa, que não é sétimo anjo. Irmão Branham disse que não era sétimo anjo. Ouvi, mas agora vejo, 201, é tão claro que o irmão Branham mostra isso na mensagem, o Rápido também, ele mostra essas coisas. Aquilo não era a mensagem do sétimo anjo. Então a mensagem do sétimo anjo é a abertura da palavra, é quando o Cordeiro sai do trono, na terceira puxada, onde a misericórdia sai daquele trono que estava Jesus assentado com o Pai, e a misericórdia agora passa para a mensagem do dia, quando Cristo está com o mensageiro do último dia, com o vencedor, que está sentado no trono de Jesus, está sentado na posição que Jesus o colocou. Isso é trono, é posição. Onde foi que Jesus o colocou? Como sétimo anjo, como profeta, revelador dos mistérios escondidos de todas as eras. Vamos dizer, desde o início do mundo. Estava escondido e foi revelado. Nunca teve uma revelação tão clara da semente da serpente, mesmo que Jesus chamou eles de raça de víboras. João Batista também disse, vocês são serpentes, raça de víbora, mas nunca eles puderam ter uma revelação tão clara da semente da serpente como neste final, desde o Gênesis, 6 milênios. Quando chegou o sétimo anjo, mostrou para nós que aquilo que aconteceu no início não foi que Eva comeu albaricoque, maçã, mas que foi sexo. Foi a descoberta do sexo. E todos que nascem, morrem. Provou que aquilo era sexo, porque todos dali para cá passou a morrer. Então era sexo. Só que eles não sabiam que jeito que era. Tinha que vir um profeta para dizer que a serpente era um animal quase igual ao homem. Só lhe faltava a alma. Tinha até o lugar da alma. Quem disse? O sétimo anjo. Que a serpente tinha o lugar da alma, mas não tinha alma. Mas tinha faculdades mentais, arrazoamento, ela tinha, e pôde fazer a mulher arrazoar. Quando ela disse, você não pode comer desta árvore, de todas as árvores do jardim podemos comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, nesta não podemos comer. Ele já tinha uma lei estabelecida ali no Éden, mas Eva não deu atenção. Adão não tinha que ouvir sua mulher, a mulher não tinha que ouvir a serpente. Mas a mulher ouviu a serpente, Adão ouviu a mulher. Quando a mulher tinha que ouvir o marido, Adão tinha que ouvir a Deus. Mas quando não fizeram, ambos caíram. Aí a mulher caiu com a serpente e Adão caiu com a sua própria mulher. Mas aí nós vemos, para esse tempo final, deixa eu prosseguir aqui, na leitura que eu quero deixar esta leitura para vocês, já conhecida, mas quero que vocês escutem outra vez. Que vocês já sabem agora, esse coração é o trono, o vencedor está sentado com Jesus em seu trono. Esta é a posição. Olha, eu tenho Jesus no coração. Todo mundo fala. Tem Jesus no coração e mente, tem Jesus no coração e rouba, tem Jesus no coração e adultera. Não, isso não é ter Jesus no coração. Você tem que ser aquele vencedor que está seguindo o vencedor. Certo? Nós temos que ser os vencedores desse dia, que está seguindo o vencedor. Ao que vencer. Sétimo anjo venceu, então você segue o sétimo anjo que venceu. Amém?
A revelação dos 7 selos, a brecha, 195. Observe de onde ele veio. De onde ele veio? Veio do trono do Pai, onde ele tinha estado assentado desde que ele foi imolado e ressuscitado novamente. Olha, João já está mostrando e o profeta revelando isso para nós. Olha de onde ele veio. Ele veio do trono do Pai. Se ele veio do trono do Pai, ele não está no trono do Pai. Ele veio daquele trono. O parágrafo 199 da brecha. E o Cordeiro surgiu na visão agora, como quem tinha sido imolado. Observe, veio do trono do Pai. Pense para chegar na visão. De onde ele veio? Ele veio da glória. Onde ele está sentado à mão direita de Deus, ele veio a João da glória. Agora, quando ele veio a João, era uma visão. Saber essas coisas dessa forma é que é maravilhoso. Quando ele veio do trono, nos dias de João, era uma visão de João. Quando ele veio do trono, nos dias de Brana, não era uma visão, era uma realidade. O povo fica crendo que sempre foi uma visão. Uma visão foi para João. Por isso que João, ele ouviu os trovões. João ia escrever. Para mim, particularmente, eu não tenho, talvez, mensagem para te dar, mas se João fosse escrever os trovões, ele escreveria em símbolo. Se ele fosse escrever, como ele escreveu os selos, em símbolo. Ele escreveu os animais em símbolo. Te mostra um rosto de boi, um rosto de leão, um rosto de boi, um rosto de homem, um rosto de águia, é símbolo. Ele não diz o que é aquilo. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, te diz o que é o rosto de leão. A igreja primitiva. O que é o rosto de boi? O sofrimento da era das trevas. O que é o rosto de homem? Os mensageiros no tempo de Lutero, Wesley. É o rosto de homem. O que é o rosto de águia? É um profeta chamado Brana. Então você passa a conhecer isto não mais em visão. Você conhece em realidade. Por isso, se ele fosse escrever, escreveria em visão essas coisas. Se ele fosse escrever, agora Deus, isso é tão tremendo que Deus não permitiu João escrever o sétimo selo nem em visão. Ele não permitiu ele escrever os 7 trovões que ele viu e ia escrever. Não escreva. É tão grande que Deus deixou aquilo escondido. Mas nos dias da voz do sétimo anjo. Então, meus irmãos, vocês que crêem na ressurreição isolada, vocês deveriam saber que Deus nunca fez o que vocês pensam que Deus deveria fazer. Deus nunca ressuscitou um homem para ele cumprir seu ministério. Todo homem na terra cumpriu seu ministério. Moisés cumpriu seu ministério. Por que ele vem entre os judeus? Porque vai repetir o ministério. Mas o que aconteceu com ele? Passou por um ato de morte e ressuscitou. Aí ele pode fazer isso. Mas o William Branham não passou por um ato de morte e ressuscitou. E quando o William Branham ressuscitar, vai ressuscitar num corpo glorificado. Não é o que as pessoas pensam que ele tem que fazer, é o que ele fez. Eles deveriam ver o que foi feito nos dias da voz do sétimo anjo. No tempo do irmão Branham já foi feito. Foi naquele tempo que não foi uma visão que o Cordeiro saiu do trono. A visão foi João quem teve. No tempo de William Branham, o Cordeiro saiu do trono. Não era uma visão. Certo? Você vai ver que ele saiu. Escute. 211. A brecha. E quando o Cordeiro, imolado, saiu da eternidade, do trono do Pai, e tomou seus direitos,
foi então um tribunal. Então ele já não é um cordeiro, mas um leão, rei. E ele chama por sua rainha para vir colocar ao seu lado, ao que vencer, assentar-se comigo no meu trono. Irmãos, mais uma vez, a imagem que você vai ver do vencedor é um homem. A imagem que você vai ver do primeiro vencedor é Jesus Cristo, um homem que veio, Deus se fez homem. Agora, é a imagem outra vez, Deus na imagem do homem. Por isso ele fez o homem à sua imagem, para que ele pudesse vir na imagem do homem. O homem foi feito à imagem de Deus, então quer dizer que o homem foi feito espírito. Mas Deus se fez à imagem do homem. Ele veio na imagem do homem. Quem me vê a mim, vê o Pai. Isso era a imagem de um homem dizendo isso. Então Deus teve que se fazer a imagem de um homem chamado Jesus. Amém. Então, ele já não é um cordeiro, mas um leão, rei, e ele chama por sua rainha para vir colocar ao seu lado, 285, a brecha. Agora ele se apresenta, sai da eternidade além, do trono do Pai, onde ele tem estado como um intercessor. Ele sai. Se ele sair, ele não está. Ele tem estado como intercessor. Agora ele vem para ser rei, para governar todas as nações com uma vara de ferro. E agora você pensa, ele vai governar as nações com uma vara de ferro? Ele vai vir quando? Para governar as nações. A vara de ferro vai ser usada no juízo de trono branco. Porque agora ele vai governar 1000 anos com o seu povo. Amém? O juízo está estabelecido. Irmão, nosso Redentor parente, segura isso, tudo isso está correto? Sim, Senhor. Tenham paciência que eu estou terminando. Revelação dos 7 selos, o primeiro selo, 57. Agora, nos tempos da Bíblia, os mistérios estavam ali e eles viram estas coisas acontecerem da maneira que João as viu aqui. Eles viram acontecer, mas tudo era uma visão. Agora, ele disse, um cavaleiro no cavalo branco, mas o mistério disto havia um mistério que acompanhava aquele cavaleiro. Havia um cavaleiro no cavalo branco, mas tinha um mistério, um segredo que acompanhava aquele cavaleiro. Agora, o que era aquilo? Presta atenção, eles não souberam, mas é para ser revelado. Quer dizer, Paulo não soube, mas é para ser revelado. Os demais mensageiros não souberam, mas é para ser revelado. Mas é para ser revelado depois que o Cordeiro deixa o trono do Pai, de sua intercessão como parente redentor. Quer dizer, essa revelação era só depois que o Cordeiro deixasse o trono do Pai. E quando foi que isso aconteceu? 152 do primeiro selo. A voz é um trovão. A voz veio de onde? Do trono, de onde o Cordeiro havia acabado de sair como intercessor. Agora ele está aqui de pé para tomar a sua posição e suas reivindicações. Agora você procura o Cordeiro no templo de irmão Brana de pé. Ele diz, ele está aqui de pé. Aí você vai ter que pensar assim, irmão Brana estava tendo uma visão. Mas ele está aqui de pé para tomar a sua posição e suas reivindicações. Sua posição como rei, reivindicar sua esposa. É tempo que essa mensagem, ela não chama qualquer pessoa. Se você ouve a voz dele hoje, de Cristo hoje, ela não chama qualquer pessoa. Assim como Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. A voz de Jesus naquele dia para cura, para salvação, para perdão. Mas agora
as minhas ovelhas ouvem a minha voz, isto é, a minha voz está estabelecida, ressoando através da revelação dos 7 selos, dos 7 trovões, do novo nome. Essa é a voz de Cristo nesse dia, que é a voz dos trovões. Agora, ele vem para ser rei. Muito bem, deixa eu prosseguir aqui para me encerrar no 152. Agora, ele está aqui de pé para tomar a sua posição, suas reivindicações. Mas o trovão veio de dentro do trono, trovejou, e o cordeiro estava de pé, aqui fora. O trovão veio de onde o cordeiro havia saído. Trovão veio de onde o cordeiro saiu do trono. E o trovão veio dali, da onde ele tinha saído, do trono. Aí eles querem que o cordeiro volte para o trono. Já estava tornando um trono de julgamento, porque a voz estava saindo daquele trono, deixando o trono do Pai para ir tomar o seu próprio trono. Glória! Agora, não percam isso, amigos. É tão importante que o irmão diz, não perca isso, amigos. Olha o que vocês estão ouvindo, escuta, 155 do primeiro selo. Agora, algum dia ele se levantará do trono do Pai e tomará o seu próprio trono. 160, deixou o trono do Pai para tomar o seu próprio trono. Ele agora tem vindo de sua obra intercessória para reclamar seu próprio trono, seus súditos. Nós não somos reclamados hoje pelo sangue nós já fomos reclamados. Nós somos reclamados hoje pela revelação. Quando ele sai do trono, ele nos reclama, isto é, ele nos chama para si. É tempo dele reclamar, cada um de nós, para o seu próprio trono. Guarde bem, o trono do Pai é a intercessão, o trono do Filho é o vencedor da última era, que foi para este trono, e nós estamos acompanhando este vencedor, 7º anjo. Ao que vencer, ele venceu, assentou, fez mais obras do que Jesus, fez o que Jesus fez e mais ainda, para cumprir São João 14:12. Amém? Eu creio que isso daqui deve ser o suficiente para nós. Mas quando as pessoas estão esperando que ele saia do trono lá na frente, porque ele é intercalado com vários parágrafos do irmão Brana mostrando, mas quando ele sair do trono, aí a pessoa pensa, ele vai sair. Lembra o que ele falou antes? São coisas que Deus mesmo disse para o irmão Brana, não diga a ninguém. São coisas da revelação, que ele não podia clarear mais. Você vê, ele pregou isso no primeiro selo, sobre Cristo sair do trono, e você não escuta mais nas mensagens posteriores. Era só ali. Então, isso chegaria a um tempo de ser pregado como está sendo pregado agora, porque não podia ser pregado nos dias dele, tinha que chegar nos dias da esposa. Amém? Que Deus te ajude. Volte a pensar nisso. Jesus nunca esteve no seu trono. Ele está hoje. Nunca ele esteve. Ele esteve no trono do Pai. Mas no seu trono, ele só estaria quando o vencedor da última era vencesse, assentaria com ele no seu trono. Nós estamos assentados agora com o vencedor, 7º anjo, no trono do Filho. Certo? Nós estamos assentados com o 7º anjo, que assentou no trono do Filho. O que o 7º anjo fez? Recebeu toda a revelação. Tudo aquilo que era mistério, ele recebeu. Não é mistério mais, é revelação. 7 trovões não são mistério, é uma revelação. 7º selo não é mistério, é uma revelação. 3ª puxada não é mistério mais, é uma revelação. Amém? Então, disso daqui, você guarda bem. Hoje sim, ele está no seu trono. Trono de revelação.
Agora ele está no trono de selos, trovões, novo nome, que ele não podia estar durante as 7 eras, porque durante as 7 eras estavam nascendo pessoas que ele precisava estar no trono do Pai, intercedendo por estas pessoas. Mas quando entrasse o último eleito, que é o último anjo, que é o 7º anjo, ele entrou, o 7º anjo, a coisa seria revelada. Quarto selo, 60 da antiga tradução. Hoje nós não temos uma visão, hoje temos a revelação. Amém. Pai, muito obrigado por mais este momento que passamos em sua presença. Aquilo que eu não dou conta, que o meu vocabulário é fraco para esclarecer, o Espírito Santo esclarece de uma maneira mais fácil no coração do eleito, da eleita que crê nestas verdades. Em nome do Senhor Jesus Cristo, estamos posicionados, Senhor, com o vencedor do dia. Estamos agradecidos que o seu profeta não foi um derrotado, ele foi um vencedor que venceu todo o pecado do dia e a incredulidade do dia de Laodiceia e a mornidão do dia de Laodiceia. Ele venceu e alcançou a palavra do dia e teve na sua mão o livrinho aberto para que nós pudéssemos depois tomar da mão do 7º anjo este livrinho aberto. Obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Hoje eu estou vivendo neste mundo de pecado, onde muitos falsos cristos a milhões têm enganado. Muita gente está vivendo na escuridão sem saber. Outra vez